Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem gosta de estudar de madrugada, porque também tem esse povo que gosta de estudar essa hora. Hoje iremos estudar um pouco sobre escalas termométricas. E como é um vídeo muito rápido, por exemplo, eu não vou explicar detalhadamente cada conceito histórico, entendeu, e tudo, mas eu vou passar o principal e a base para que você possa entender o assunto e realmente resolver as questões, porque isso aqui é muito importante. Não precisa se preocupar, é um dos assuntos pode ser razoavelmente fáceis, não é tão complicado da física como outros assuntos, por exemplo. É um assunto bem simples, é de fácil compreendimento, mas se você tiver dificuldade, eu estou aqui para poder te esclarecer. Então vamos lá. As escalas termométricas que existem hoje é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na maioria dos países a gente usa a escala Celsius, como nós mesmos, brasileiros, aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius, é a mais usada. Mas existem poucos países que usam ainda a escala Fahrenheit, como por exemplo os Estados Unidos. E a escala Kelvin, ela é uma escala científica, então geralmente os países eles não usam essa escala, então mais essas duas aqui e predominantemente a Celsius. Vamos lá, eu botei Anders Celsius porque foi o criador da escala, por isso o nome Celsius, porque veio do nome dele. Daniel G. Fahrenheit, que criou a escala Fahrenheit, e na verdade quem criou a escala Celsius, a escala Kelvin, não foi Lord Kelvin, na verdade o nome dele é William Thomson, só que ele foi homenageado com esse nome de Lord Kelvin, por isso Kelvin é o nome da escala. Então vamos lá. Por exemplo, um dos principais problemas que a gente vê é, por exemplo, eu sou leigo, eu mesmo nunca viajei de avião, eu mesmo nunca fui para o exterior, mas vamos dar um exemplo aqui se eu tivesse indo para os Estados Unidos. E aí o comandante me avisa que a cidade está em determinado grau Fahrenheit. Eu sou do Brasil, só sei da escala Celsius, eu não sei nada de Fahrenheit. Então, como eu poderia saber um valor específico para aquela temperatura que está lá em Fahrenheit, para eu saber quanto que seria em Celsius, para eu ter uma noção, por exemplo, de como está a sensação térmica e tudo mais lá no país. Eu posso relacionar as escalas. Eu posso relacionar as três escalas ao mesmo tempo numa equação ainda. E aí, como eu posso fazer uma equação que eu possa descobrir? Eu estou nos Estados Unidos, quero saber quanto que seria essa temperatura em Celsius. Estou aqui, queria saber quanto que seria em Fahrenheit. A gente pode relacionar as equações, as escalas, né? Você vai fazer assim, em todo problema que der em relação à temperatura, você vai pegar, sim, um conceito básico, que eu esqueci. As escalas, elas têm pontos fixos, ó. 100, 0 grau, 212, 32... São pontos fixos que vão existir na escala, elas existem. Por exemplo, quando o criador ele foi fazer as escalas, ele pensou, beleza, vou criar dois pontos fixos. Como assim? Ele escolheu a ebulição da água e a fusão do gelo. Como assim? Fusão do gelo quando passa do estado líquido, do estado sólido, perdão, para o estado líquido, e ebulição da água quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Na escala Celsius, o ponto de ebulição que a água passa do estado líquido para o gasoso é 100 graus. Na escala Fahrenheit é 212, na escala Kelvin é 343. Então são valores que o criador escolheu, mas que vai ser naquele ponto a ebulição da água. E a fusão, que passa do estado sólido para o estado líquido. 0 na escala Celsius, 32 na Fahrenheit, 276 na Kelvin. Então a gente pode relacionar. O problema quando der, você sempre vai pegar aqui o valor desejado e diminuir com o ponto de fusão. Aí vai ficar θC significa o quê? Θ significa temperatura. Então, ó, temperatura. Na escala Kelvin não usa esse tipo, porque tem explicação maior, entendeu? E realmente a escala Kelvin tem uma explicação muito grande. Então, eu não vou abordar aqui nesse vídeo, eu quis mostrar mais os pontos principais, mas que você já consegue entender e matar a questão na hora, não precisa se preocupar. Então, você vai pegar esse valor menos esse. Então, θC menos 0, porque aqui é 0. E vai pegar o ponto de ebulição da água menos o ponto de fusão do gelo. Aí vai ficar 100 menos 0. É igual, eu quero relacionar com a outra escala. Pegar a mesma coisa, da mesma coisa. Não tem nada de complicado. O ponto menos a fusão do gelo sobre ebulição da água menos a fusão do gelo. Vai ficar 212 menos 32. Passando isso aqui para baixo, vai ficar θC, temperatura em Celsius, sobre 100, né? É igual a θF menos 32, não tem como simplificar aqui, né?
é igual a 212 menos 32, 180. Né? Gente, aqui é simples. Só que isso aqui, beleza, Gabriel. Então isso aqui vai ser a fórmula que a gente sempre vai usar nas questões para saber quanto que é uma temperatura num e a temperatura no outro. Beleza. Mas a gente pode enxugar mais isso aqui. Como assim enxugar? Se a gente for usar sempre o denominador com 100, com 180 nas fórmulas, vai ficar, quando a gente fazer meios pelos extremos, né? O método básico, vai ficar números muito grandes. 180 vezes 60, vai ficar números... 180 vezes 50 vai ficar números muito altos e realmente vai ser complicadinho para fazer. Então o que a gente faz? A gente pode achar um divisor, um número que dividindo esse lado e divide esse lado também. Eu posso dividir ambos os lados, porque isso não vai fazer diferença na equação. Posso que, tem um valor aqui, deixa eu pensar aqui no valor que eu posso dividir tanto 100 como 180. 20. 100 dividido por 20, 180 dividido por 20. O que você faz de um lado, você faz do outro. Passando aqui, ó, portanto, θc, temperatura inicial, vai ser igual a 100 dividido por 20, 5. 180, assim, repete a parte aqui de cima, né? Mais 32. 180 dividido por 20, isso, 9. Então, essa é a forma que eu poderia relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Beleza, Gabriel. E a escala Kelvin, que eu... por obséquio, eu queria saber, por exemplo, tu falou aqui, Celsius quer saber na escala Kelvin, você pode fazer. Uma coisa que a gente pode relacionar, gente. Percebam, a escala Celsius é dividida em 100 partes, não é? Por exemplo, raciocínio, de 100, de 0 até 100. 100 partes, né? 100. Imagine 100 pisadas. De 32 para 280. Quanto? 32 até 212, perdão. 180 partes que é dividido. E a Kelvin, gente, a Kelvin tem uma semelhança com a Celsius. Perceba, Celsius de 0 até 100, 100 partes. Kelvin 273 até 373. Quantos? Aumentou 100 desse lado para cá. Então essa aqui é 100 partes. Então a gente pode fazer da mesma maneira aqui, ó. Esse menos esse sobre esse menos esse. Vai ficar quanto? Eu posso colocar aqui a mesma coisa parecida. Não são 100 partes? E o denominador aqui é 5? Eu posso colocar como denominador aqui, quando eu formar a equação, igual a 5 também. Porque quando eu colocar na igualdade, eu vou achar o mesmo divisor que eu falei aqui. Tanto para o 100 como para ali, que quando subtrair esse com esse vai dar 100. Então, ambos eu posso colocar como 5. Aí vai ficar como? Ó, passando aqui para baixo. Quer ver o que você chama aí? Ó, θc sobre 5, temperatura inicial sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, aí igual, a gente pode relacionar aquela, T menos 273, né? Sem nenhum mistério, esse menos esse. E aqui, ó, 373 menos esse aqui, 273, 100, aqui também não dá 100, eu posso colocar como denominador 5 também. Porque caso eu colocasse aqui na equação um exemplo, o valor 100 aqui embaixo, o valor 180 aqui embaixo, e o valor 100 também aqui embaixo, quando eu fosse dividir seria a mesma coisa, entendeu? Por 20, por 20 e por 20. Aí daria aqui 5 e 5 e o 180 dividido por 29. Então tá aí, gente, com essa fórmula aqui, você consegue acabar com muita questão, gente. Por quê? Física é algo bem simples, gente. Gente, na física e na matemática, que o povo morre de medo de cálculo, às vezes não é nem questão de cálculo. Principalmente nesse assunto, você vai ter que ter uma interpretação da questão. Às vezes a questão quer até um assunto, quer até uma equação básica. Coloca aqui um valorzinho bem simples, e outro aqui, quando você fazer, você vai ver que os cálculos vai ser básicos. Mas o que a questão quer? Que você desenvolva a questão na sua cabeça, sabe? O que a questão quer, o que ela está pedindo, entendeu? E é isso mesmo na física. E agora eu vou dar uma apagadinha aqui no quadro para que eu possa mostrar outro tópico desse assunto. Voltando, galera, já apaguei aqui o quadro bem rapidinho para poder mostrar outro tópico nas escalas termométricas. Variação. Seria variação de temperatura, mas eu queria dar uma explicaçãozinha aqui bem rapidinho. Variação não existe só em escalas termométricas, pode ser assim, por exemplo, variação de tempo, variação de temperatura, variação de posição, variação de força, pode ser muitas coisas. Por exemplo, aqui, na escala termométrica seria o que? Variação de temperatura. Variação, para explicar o que é variação, sempre vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Ah, beleza. Deixa eu dar aqui um exemplo de variação térmica.
Variação de temperatura. Na cidade de manhã fez um total de 15 graus e à noite fez um total de 25. Qual foi a variação? Você vai botar variação de temperatura, que é o que quer, vai ser igual a... Quanto foi de manhã? 15 graus, não é? Não, perdão, errei. Final menos inicial. Quanto foi de noite, né? Que foi o meu ponto final, que é a variação do dia. Final. De noite foi quanto? Foi 25 graus. Foi o ponto máximo no dia que ele fez de temperatura, 25 graus. Menos de manhã foi quanto? 15. Então, a variação de temperatura nesse local, né, nessa cidade, tanto faz, vai ser 25 menos 15, 10. Essa foi a variação. É como se fosse o ponto máximo que a temperatura conseguiu chegar, menos o ponto mínimo. Final menos o inicial. Parte bem lúdica disso. E o que a gente pode fazer? Gabriel, por exemplo, aqui no Brasil, em determinada cidade fez uma variação de 20 graus, por exemplo. E eu queria saber quanto que esse 20 graus seria nos Estados Unidos, que usa a escala Fahrenheit. O que eu posso fazer? Como eu já mostrei na parte do vídeo passada, existe a fórmula que é assim, né? θc, vixe, o piloto está bem fraco agora. Sobre 5, espero que vocês estejam vendo aí. É igual a θf menos 32. Vou usar aqui só exemplo de Fahrenheit, mas isso também se aplica ao Kelvin. Eu queria saber, isso aqui seria a equação para eu saber para saber o valor tanto em Celsius como em Fahrenheit, né? Beleza. Eu queria saber como que é a equação para eu saber a variação. É simples. Tá aqui, ó, θc sobre 5 vai continuar. Só que você vai colocar o delta agora. Delta, que é variação, temperatura em Celsius. Nenhuma história até agora, só foi alcançado o delta, que significa variação. Sobre 5. Tranquilo até aí, né? Aqui em cima, em vez de você colocar θf menos 32, você vai colocar só delta θf, que é a variação. Porque isso aqui não seria a temperatura em Fahrenheit, então ele quer só a variação da temperatura em Fahrenheit. Você não precisa colocar esse menos 32. Então vai ser, ó, sobre 9. Mudou quase nada, gente. A única coisa que mudou aqui foi só o delta e que aqui, ó, no Fahrenheit foi o menos de 32. Nenhum mistério. Delta, θc, variação, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação, temperatura em Fahrenheit sobre 9. E a do Kelvin, Gabriel? Como você me mostrou, a do Kelvin não é T menos 273 sobre 5? Vai ser a mesma coisa aqui. Você vai colocar delta. Aí o quê? T, que é do Kelvin, acabou, sobre 5. Não teve quase nada. Você só precisa decorar que é isso aqui mesmo. Questão do delta. Os denominadores são iguais, que é esse aqui. O denominador é esse aqui, ó. Numerador, denominador. Os denominadores são iguais, só mudou aqui, ó. Só o deltazinho e esses dois valores. Mesma coisa, coisas simples. E é isso, galera. Isso é uma parte mais teórica, é uma parte mais básica mesmo que você tem para resolver as questões. E agora eu vou dar uma apagada no quadro e já eu continuo para fazermos essas questões. Voltei aqui, galera, e como vocês viram, eu apaguei aqui o quadro mesmo para a gente poder resolver aqui 3 questões básicas. Não precisa se preocupar, não é nada abracadabra, é uma questão bem simples mesmo. Se você tiver anotado as fórmulas que eu coloquei, você vai conseguir resolver isso aqui tranquilamente, não precisa se afobar. Então, como tem aqui escrito, 30 minutos antes de aterrissar o avião, o comandante informou aos passageiros que a temperatura na cidade do desembarque, que eles vão desembarcar, era de 41 Fahrenheit. Então isso aqui não era no Brasil, provavelmente. Um passageiro julgou se tratar de 41 Celsius. Ele pensava que era 41 Celsius. Pensava que estava quente. E desembarcou de bermuda e camiseta. Calcule a temperatura da cidade na escala Celsius e explique se o passageiro estava com roupas adequadas para o clima da cidade. Galera, em física, a principal coisa que você tem que fazer, em matemática também, é anotar o que a questão está dizendo. Anotar os valores que a questão diz. Então aqui, ó. O comandante disse que a temperatura é 41 Celsius, 41 Fahrenheit. Então a gente sabe que 41 Fahrenheit é justamente a temperatura de verdade. A temperatura explicar, gente, se o passageiro saiu com roupas adequadas, se ele realmente saiu, porque ele saiu de bermuda e camiseta, se realmente a roupa que ele estava usando era propícia para aquilo, né? Então vamos lá, vamos escrever. O que o comandante diz é que a cidade estava com 41 Fahrenheit. Então essa é a mensagem importante para a gente, tem que anotar.
41 Celsius que o passageiro acha, é o que o passageiro realmente está achando, não é o que a gente tem que colocar na foto. A gente pode fazer o quê? O comandante não se preocupe com a minha letra, oh my God, diz que está em 41 Fahrenheit. Ixi, misericórdia. Negócio feio. 41 Fahrenheit. E o passageiro, ele acha que está em 41 Celsius. Será que isso é verdade? Será que o que ele acha? Será que as roupas que ele saiu são adequadas? Então a gente pode formular aqui a questão. Uma questão bem simples. Que a gente deve pensar o quê? Simplesmente colocar na fórmula. Mas vamos desenhar para ficar um negócio mais louco para a gente poder entender melhor. Coloca aqui as escalas. 212, está deles como sendo esse ponto de ebulição. E 32 como ponto de fusão. Sabe o gelo como você tira para por exemplo, fazer uma compressão e começa tipo a derreter? Então aquilo ali é o ponto de fusão, é o ponto que ele passa do estado sólido, que é o gelo, para o estado líquido, que é a água. Aqui, e o Celsius, que é outro valor, né, que o criador da escala dele, que é o André Celsius, colocou, né? O ponto de ebulição na escala dele é 0. E o ponto de fusão é 0. Como eu já falei. O que a gente faz? A gente sabe que a cidade está em que? 41 Fahrenheit. 41 Fahrenheit. A gente tem que saber quanto que é esse valor na escala Celsius para poder determinar com a gente mesmo. Tipo assim, a gente vai achar o valor aqui e vai pensar, meu Deus, será que eu estava realmente usando uma roupa boa, adequada para aquela situação? Então vamos descobrir. Como a fórmula como já tem, né? Mas vamos fazer bem devagarzinho, vamos fazer bem devagar. Existe a fórmula que é o quê? Né? Θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Né? Isso aqui é a fórmula. A gente já tem o valor de quem? De Fahrenheit. Então é simplesmente colocar aqui na equação. 41 Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pronto. Numa equação, gente, quando se tem na equação os elementos e tem uma letra, o resultado dessa equação vai ser o quanto que essa incógnita vale. Então o que a gente pode fazer aqui? Bem simples, meios pelos extremos, né? Como a gente já conhece, isso que todas as escolas do fundamental já explicam, método bem simples, método prático que facilita a nossa vida. Por exemplo, θc vezes 9, vai ficar 9 θc. Multiplica aqui desse lado aqui também. 5 vezes 41 menos 32. Quanto é que é 41 menos 32, galera? Exatamente, 9. Vai dar 9. 5 vezes 9, 45. Então, ó, para eu sumir com esse 9, para restar simplesmente só o valor aqui, ó, eu posso passar esse 9 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, né? E vai restar apenas o quê? θc, temperatura em Celsius, vai restar o quê? 45 dividido por 9. 45 dividido por 9 é uma divisão bastante conhecida. E isso resulta em ΔC, temperatura em Celsius, 5 graus Celsius. E aí, galera, realmente ele estava com roupas adequadas? Creio eu que não, né? A não ser que você realmente tenha uma casca bem dura para aguentar isso aqui, mas uma bermuda e uma camiseta realmente não vai... Seu corpo não vai aguentar ficar nessa temperatura por muito tempo. Então ele não estava com roupas adequadas. Ele não... Agora, gente, uma questão de variação de temperatura. Variação de temperatura, uma questão bem simples mesmo, para a gente já começar esse assunto, a não ser que você depois queira pegar outras questões e trabalhar, mas uma questão bem simples mesmo. Na embalagem de um chuveiro elétrico, o fabricante informa que o modelo é capaz de produzir uma variação de temperatura de até 20 graus. Variação de temperatura, ele já diz a variação. Um ponto importante nas questões de física que você anota. Então ele diz, ó, que é capaz de produzir uma variação de temperatura de até 20 graus Celsius. Então, ó, variação de temperatura é igual a 20 graus Celsius. Significa que uma variação final, tal, menos uma variação inicial, vai dar 20. Então aqui ele já dá a variação, então já fica até mais simples pra gente. Já fica simples. Aqui vai ser o quê? Variação, sim, opa. Variação Celsius, né? Delta, θ, C. Variação, temperatura Celsius. E aí ele continua. Para determinado fluxo de água, sim. Esse modelo passará a ser exportado, né? Para um país em que é usada a escala Fahrenheit, por exemplo, nos Estados Unidos.
Que informação o fabricante deverá imprimir na embalagem para o povo, por exemplo, o fabricante é brasileiro e tem em Celsius. Que informação ele deve colocar para o povo, por exemplo, dos Estados Unidos, que usa a escala Fahrenheit? Eles não vão saber uma medida certa, porque para eles, eles não utilizam a escala Celsius, eles utilizam a escala Fahrenheit, né? Então, quanto que seria isso? Simplesmente, o que a questão está perguntando? Ele está perguntando quanto que é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Apenas isso. Você sabendo o que a questão quer, você acaba com a questão. Então é só colocar na fórmula. A fórmula é o quê? Delta, θ, C sobre 5 é igual a delta, θ, F dividido por 9. Tem a fórmula aqui, 2 elementos. A gente já sabe um. Só colocar na fórmula aqui. A gente automaticamente já vai saber esse valor, e aí é o que a questão pede, né? Então é só colocarmos aqui. Aí ficou um pouquinho feio, mas vai ser assim mesmo. Passando para cá, vai ser o quê? Ele diz a variação. A variação é quanto? Celsius, 20. 20 sobre 5. Coisa simples, você vai identificando os elementos e vai interpretando. Você mata já a questão assim, você mata. Aí ele quer saber, né, a variação de temperatura que seria no Fahrenheit sobre 9. Acabou, gente. Acabou. Só questão de matemática básica agora. O que eu posso fazer, né? Eu posso dar uma simplificada aqui. Em vez de multiplicar meio pelos extremos, se for assim, 20 vezes 9 vai dar 180, vai ficar um número muito grande. Eu já posso dividir aqui já, ó. 20 dividido por 5. Isso já dá o quê? 20 dividido por 5, 4. 4, né? Aí, ó. Delta, θ, F, 9. Pronto. Aqui, ó, é como se tivesse assim, gente. Interpreta como se tivesse assim, ó. Quanto é só um número? É a mesma coisa que tá assim, ó. 4 sobre 1, não é? 4 sobre 1? Aí, ó. 1 vezes delta, θ, F vai dar o quê? Delta, θ, F. Simples. 4 vezes 9, exatamente. 36. Então, essa é justamente a informação necessária para que o fabricante coloque para quando for exportar o produto para aquela região, tanto faz uma região que usa Fahrenheit, para colocar na embalagem para o povo saber realmente que tipo de variação que este produto tem. Apaguei o quadro, gente. Agora a última questão para acabar com este negócio é uma questão bem simples mesmo. E o que a questão quer? Ela pergunta, verifique se o conselho procede. O conselho que a TV anuncia, né? Se o conselho procede utilizando como referência a escala Celsius. Então ela dá, ó, 280K, que seria de Kelvin, ela dá se isso realmente procede. Se realmente procede usar o agasalho se fosse na escala Celsius. E 280 Kelvin, beleza? O que é 280 Kelvin? Eu não sei, pelo amor de Deus, não sei. Então, vamos colocar aqui para saber se na escala Celsius, que é a escala que a gente usa, para saber se realmente o conselho de usar o agasalho nos convém. Essa questão aqui é muito simples, dá para você resolver bem na maldade essa questão, tem várias formas, mas tem a forma mais fácil que é da fórmula convencional que a gente já mostrou, que é o quê? θC, temperatura em Kelvin sobre 5, é igual a T, que seria a temperatura em Kelvin que você quer saber, porque a questão dada faz, menos 273 sobre 5. Você pode cortar os 5. Ah, mas por que cortar os 5? É só você pensar. Tem o sinal do 5 por 5. Eu posso dividir ambos por 5, né? Vai restar 1. 1 em 1 não faz diferença nenhuma aqui, entendeu? Cortei os 5, restou apenas o quê? A temperatura em Celsius, ó, uma mão. Vai ser o quê? T menos 273. Sempre isso aqui. Você pode já cortar os 5, ó. Quiser saber uma temperatura em Celsius, que está em Kelvin, de Kelvin para Celsius, θC é igual a temperatura menos 273. Acabou. Você já percebeu que a TV anunciou que era o quê? Para a gente usar agasalho, que ia ficar em 280 Kelvin. Vamos saber se isso realmente consiste? 280 Kelvin menos 273, né, que é o valor. Acabou. Temperatura em Celsius, que a temperatura em Kelvin que a TV deu para a gente saber quanto que seria isso na temperatura em Celsius. E 280 menos 273 dá 7. 7 graus Celsius. Isso realmente condiz usar o agasalho? Com certeza. Realmente esse aqui, 7 graus Celsius, ninguém aguenta. Sem 16 ele já fica morrendo.
principalmente nós, nordestinos, ainda fica doido já de frio, imagina 7. Então, o conselho que a TV anunciou realmente condiz, a gente tem que usar agasalhos. Também, galera, um ponto importante que a gente já podia ter matado já. A gente sabe que a TV anunciou 280. E a gente sabe que o ponto de fusão em Kelvin é 273. Não precisava nem mentalizar um bocado de fórmula nem nada não. Era só pensar, beleza, qual é a distância de 273 para 280? 7, já mataram, já era 7. Mas o principal, questões de física, passa mesmo pela fórmula. Não invente de fazer nada com chute, nem com, eu pensei isso aqui não. Coloca na fórmula para a gente saber se é isso mesmo. Então, valeu, espero que tenham gostado. Se você não entendeu, alguma coisa, coloque aí embaixo nos comentários que a gente com certeza vai pensar. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, coloque que eu e meus amigos ou o professor aqui da escola vai tentar resolver. E é isso. Boa noite, boa tarde, boa madrugada.